Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E amarrando com uma pergunta, o Marcuse, alguns dizem que ele foi profético ao falar da sociedade de consumo e da deterioração das relações éticas humanas em função da sociedade de consumo. Só esse comentário para perguntar para você o seguinte: eu estava olhando aqui o título da tua tese, o discurso de legitimação do direito e da política. Você trouxe para uma busca do entendimento do valor presente, do momento presente? Sim, veja, foi justamente isso que eu tentei fazer, né, na minha tese, e pegando até a própria fala anterior, justamente isso que eu tentei fazer. Assim, eu não tentei fazer uma crítica a esmo, né? Primeiramente, do ponto de vista político, né, mesmo essa visão de esquerda europeia, como também a visão de esquerda americana, para nós, né, ela é complicado, né? Assim, o que, por exemplo, alguém que é considerado um liberal, né, de um partido republicano nos Estados Unidos, para nós, né, a política deles nem sempre é muito legal em relação. Eu tenho até textos, inclusive o último capítulo de um livro com o professor Giuseppe Tosi, né, que acabou de se aposentar, é um italiano, foi professor aqui da Universidade Federal da Paraíba e retornou para a Itália mas ele tem um trabalho muito grande aqui com a questão, criou o núcleo lá de direitos humanos na Universidade Federal da Paraíba, e eu tenho uma interlocução muito boa, nós participamos de algumas lives e tal, e eu fiz até um capítulo do livro lá, tratando de geopolítica na América Latina e no mundo, e a relação entre geopolítica e filosofia, né? Onde eu discuto toda essa questão da ascensão da China, do papel dos Estados Unidos no mundo e principalmente na América Latina, e também agora durante o período do governo Bolsonaro, Trump e Biden, né? Então, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque senão isso demoraria muito tempo e o objetivo aqui é a gente discutir a filosofia, o Habermas e o percurso que eu venho fazendo, né? Mas em outro momento a gente poderia até trabalhar nesse sentido. Então, eu acho muito importante, por exemplo, a contribuição da ciência política, das relações internacionais, do direito internacional. Eu sempre li muito os autores que trabalham com esses âmbitos. Eu sou muito curioso, qualquer problemazinho, agora os Estados Unidos está cedendo a tecnologia de submarino nuclear para a Austrália, lá, por que isso, não sei o quê, todo aquele problema lá, a China e todo esse problema geopolítico, e os Estados Unidos não querem perder o trono, né, do grande império mundial, e aí eles durante muito tempo tiveram essa unipolaridade, né, dominando o mundo, e agora a China surge como a grande concorrente a nível mundial, né, e tudo indica que já daqui a pouco, menos do que 10 anos, ela já toma o lugar de primeira grande superpotência do ponto de vista econômico e tal, e agora principalmente, né, que ela se aliou à Rússia, coisa que durante a Guerra Fria, né, os Estados Unidos conseguiram separar, né, agora eles estão, então, essa questão das relações internacionais, eu sou muito curioso e aí eu acabo, né, direcionando, mas eu tenho Mas é que bem interessante, voltar a essa questão. você está quase antecipando, queimando a minha próxima pergunta, e eu estou gostando disso. A minha próxima pergunta, Francisco, ia ser sobre a abordagem que você fez dentro da tua tese da proposta do Kant de uma república Uhum. mundial. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ótimo. Então, veja, nesse sentido, a minha tese, ela foi, num primeiro momento, né, essa leitura, essa releitura que o Habermas faz em relação ao Kant. Como eu disse para vocês, para você, a influência do Kant ela é importantíssima para o Habermas, né? Então, o Kant, na obra dele, A Paz Perpétua, ele faz toda uma leitura e ele tem toda uma preocupação, né, com a questão da paz na Europa, né, que sempre viveu se matando, se defrontando um país com o outro, né, Alemanha, França e tal, eternas guerras, né, e aí ele tem uma preocupação e ele lança aquela proposta, né, de uma
federação de estados, né? Ele usa o termo federação com a conotação atual de confederação. Então, eu discuto esses conceitos na tese, mas veja, a ideia de confederação do Estado, a gente depois teve com o presidente americano Woodrow Wilson, né, a questão, depois da Segunda Guerra, a criação da ONU. Então, você tem uma ideia muito kantiana nesse sentido. O que é que o Habermas faz depois de 300 anos, né, 200 anos da paz perpétua? Ele escreve lá um capítulo, numa obra que foi traduzida aqui no português, A Inclusão do Outro, né? Ele fazendo uma releitura, né, dessa concepção kantiana, né? E aí o que ele faz? Uma releitura para os tempos atuais. E aí o Habermas ele vai radicalizar o projeto kantiano de constitucionalizar o direito internacional. Isso é muito interessante, isso é muito atual ainda, é muito importante. O Habermas é um intelectual de grande erudição, mas não só isso, ele é infinitamente estimado. Inclusive, os políticos da esquerda do Partido Verde foram discípulos do Habermas, né? Quando estiveram no poder, eles tentaram colocar esse projeto habermasiano na Europa, né, em voga, e toda a construção da Europa levou em conta, né, essa ideia posterior, né, que o Habermas, inclusive, dá uma contribuição muito grande, de constitucionalizar, criar uma Constituição para a Europa. Essa proposta foi lançada na Europa, mas alguns países que tinham passado pela problema com o nazismo, né, problema de soberania, como, por exemplo, a Polônia, a própria França, alguns autores, alguns países passaram a rejeitar a ideia, né, de ter um direito supranacional, né? Porque a proposta de Habermas ela é bem mais radical, né? É uma proposta inicial, né, de até, se possível, trabalhasse com a ideia, no primeiro momento, de uma federação, né? Depois eu acho que ele se dá conta de que, leva em conta até a discussão kantiana, que a ideia de um superestado ela seria impossível, seria perigoso e tal, e aí ele vai falar de vários níveis, né, nesse sentido de um direito supranacional, né, a ideia de uma Constituição Mundial, né? Cada estado, né, no caso na Europa, a Europa também passaria a ter um bloco que seria não apenas econômico, né, mas ela teria uma importância e um direcionamento político, no sentido de criar uma Constituição para a Europa. Isso foi rejeitado, como eu disse, né, alguns referendos na Europa, né, Polônia, França, alguns países rejeitaram, mas a proposta era essa, né, a proposta, e essa proposta ela é interessante em que sentido? Porque muitos problemas a nível mundial seriam resolvidos, né? Você teria a ideia não mais de relações simplesmente interestatais, né? Internaciones, né? Entre nações, né? Relações bilaterais, né? A França faz um acordo com a Alemanha, o Brasil com a China, Estados Unidos. Isso é relação bilateral, um país com outro. Eles têm soberania, mas seriam relações supranacionais, né? Assim, no sentido de que você tem uma Constituição, né? A nível supra, além da... Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.